E na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos estudar no nosso livro de Ciência Artes. Esse aqui que eu tô mostrando a capinha para vocês, estão vendo, ó? Olha a capinha, deixa eu mostrar aqui para vocês bem bonitinho, ó. Nosso livro de ciência. E nós vamos estudar o conteúdo sobre extinção. Nós vamos estudar esse conteúdo sobre extinção. O capítulo 2, não a extinção, ó. Não a extinção, certo? E para a gente estudar esse capítulo, não a extinção, nós vamos entender o assunto, o que é extinção, né? Vocês poderiam me dizer o que é extinção? A extinção é quando uma espécie de animal está ameaçada, né, de extinção, ou seja, ela desaparece do seu habitat, ela desaparece da natureza. E quando acontece a extinção, ela desaparece para sempre, né, porque ela está sendo ameaçada. Então, a extinção, né, a palavra extinção vem de desaparecer, quando uma espécie de animal, ele desaparece do seu habitat ou desaparece da natureza. Como acontece essa extinção? Através da caça predatória, né? Através do tráfico, né, de animais que é praticado, né? Por isso que muitas aves são extintas do seu habitat. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre a extinção, certo? A extinção, né? A gente vê aí uma imagem que eu tô mostrando para vocês, ó, uma imagem. Essa imagem aí é de um filhote de lobo-guará, certo? Onde ele está sendo protegido. Por que o lobo-guará? Porque o lobo-guará é uma das espécies de animais que está sofrendo extinção, certo? Eu vou citar alguns exemplos de animais que estão ameaçados de extinção da natureza. Observe aí na imagem, ó, como a espécie do ser vivo pode desaparecer para sempre. Neste capítulo, vamos explorar o tema extinção. Como a espécie de ser vivo pode deixar de existir e como isso pode ser evitado, né? Aí tem essa atividadezinha aí do para inicial. Com um colega, faça num caderno uma lista dos seres vivos que vocês sabem que estão ameaçados de extinção. Depois reflita por que esses seres vivos correm o risco de desaparecer. E o que você pensa sobre esse assunto? Aí você vai trocar, não vai trocar ideia com o colega porque você está fazendo sozinho, mas você vai pegar o seu caderno, copiar esses 2 pontinhos rosa e no primeiro você vai fazer uma lista dos animais que estão sofrendo extinção. Alguns animais que nós podemos ver, e de alguns estudos anteriores que a gente estudou que alguns animais estão sofrendo extinção, nós podemos citar um exemplo das tartarugas marinhas, né? A arara azul, né? O lobo-guará, que é o que está aí exposto na imagem do capítulo de vocês, que vocês estão estudando hoje, capítulo 2. A onça pintada, né? A onça pintada. O peixe-boi também é um animal que está sofrendo extinção. O xaxim também está sofrendo extinção, né? Algumas capivaras também sofrem extinção. São muitos animais, né? Mas dentre esses, os mais conhecidos, que a gente estudou até aqui no capítulo, certo? Aí você vai responder esse para iniciar. Aí na página 23, tem uma atividade prática, mas a gente não vai fazer porque isso aí é para montar um joguinho. É tipo um joguinho da memória e depois vocês vão construir uma trilha. Ninguém vai fazer essa atividade
porque seria interessante a gente fazer dentro de uma sala de aula mesmo. Então, nós vamos passar ela. Aí, nós vamos para a página 24. Preservar é preciso. Eu vou ler esse texto para vocês, ó. Preservar é preciso. Você sabia que algumas espécies de seres vivos correm o risco de desaparecer para sempre? É isso que chamamos de extinção. Extinguir significa desaparecer para sempre. O ser humano tem contribuído para levar muitas espécies de seres vivos à ameaça de extinção. O mico-leão-dourado, o peixe-boi, o xaxim, o pau-brasil, a tartaruga marinha são alguns exemplos. Mas o ser humano também pode ter um papel fundamental na preservação. Ele também pode preservar as espécies. O caso da arara azul é um bom exemplo disso. As araras azuis estão ameaçadas de extinção por causa da captura para o tráfico de animais e de modificações no ambiente em que vivem. Porém, elas estão sendo salvas por meio de diferentes ações. Uma das ações que as araras azuis estão sendo salvas, a divulgação do problema que a espécie enfrenta, conscientiza a população e, como resultado, pode haver diminuição do tráfico de animais. A criação de ninhos artificiais em áreas ocupadas por araras azuis contribui para que haja mais locais disponíveis para essas aves colocarem seus ovos, cuidarem de seus filhotes. Assim, no começo dos anos de 1990, quando essas ações começaram a ser feitas, existiam cerca de 1.500 araras azuis na natureza. Hoje em dia, essa população tem mais de 5.000 indivíduos que ocupam o triplo da área geográfica que ocupavam naquela época. Então, por isso que as araras azuis elas estão sendo ameaçadas de extinção. Mas já existe um projeto, né, de arara azul, que esse projeto, ela o que onde essa ave é preservada. Elas podem fazer seus ninhos, pôr seus ovos e criar os seus filhotes e assim reproduzir, aumentar a reprodução das espécies, né? E na página 25, nós temos, você vai fazer essa questão 1 e a questão 2. Você vai analisar as falas dessas crianças nos balões e, quando for o caso, você vai completar as lacunas indicando o que provavelmente deve ter falado. A primeira criança falou no balãozinho, ó. Como divulgar o problema que a espécie enfrenta pode contribuir para a sua preservação. Aí a outra. O ser humano contribui para salvar as araras azuis quando? Aí você vai completar. Conscientiza a população, né, por meio de divulgação, de acordo com o texto que eu li aqui para vocês. O ser humano contribui para que a arara azul esteja ameaçada de extinção quando? Captura para o tráfico de animais, né, ou modifica o ambiente em que ela vive. 2. Ajude a terminar o cartaz que alguns alunos começaram, ó. Aí um cartaz, né, alguns alunos começaram, você vai ajudar a terminar, certo? Aí, ó, já tem um textozinho por escrito, você vai terminar o restante, né? Esse é um dos motivos pelos quais, aí você vai continuar. Existem poucas araras azuis em seu ambiente natural. Para evitar que isso ocorra, nunca retire animais da natureza para criá-lo como bicho de estimação. Tá certo? Boa atividade para todos.